Zohar Sagrado nos diz que quando Deus criou o mundo, Ele olhou a Torá e assim criou o mundo. A Torá foi a planta baixa divina para a criação do mundo. Lá está escrito que no início Deus criou, então Deus falou, no início criou o céu e a terra. Lá está escrito que Deus falou, haja luz, então Deus falou, haja luz, e o mundo criou. Então assim fala para nós o Zohar. Deus criou o mundo baseado na Torá. A mesma forma, continua o Zohar dizendo, quando o noivo vai criar o seu próprio mundo, o seu próprio lar, porque cada lar dentro do povo de Israel é chamado um microcosmo, um pequeno universo, ele também tem que olhar a Torá antes de criar o seu mundo. Por esse motivo, o Hatan, o noivo, no Shabat, antes do casamento, ele recebe uma aliyah na Torá, ele é chamado para fazer uma brachá na Torá, e ele olha a leitura da Torá, e dessa forma ele pega a inspiração divina para construir o seu mundo. E esse é um motivo cabalístico do Ofruf, do Shabat Hatan, como é chamado, da chamada do noivo para a Torá antes do casamento, uma preparação espiritual para que ele possa fazer um lar baseado na Torá e nos mandamentos da Torá. Por esse motivo, o costume antes de casamento, o Hatan, o noivo, ele é chamado na Torá, e nesse momento se canta músicas da mesma forma que no casamento deve se acompanhar o noivo com músicas. Existe um costume que se joga bala sobre ele. Esse costume nós encontramos no Talmud, que quando o noivo ele ia para o casamento, jogavam sobre ele trigos e tipos de pipocas, e isso nós fazemos hoje com balas, garantindo para ele uma vida doce e alegria. Nós desejamos que o noivo construa um lar com a bênção divina. Está escrito que se o noivo e a noiva eles merecem, Shekhinah Shluyah, a presença divina se encontra entre eles. Caso eles não tenham méritos, um fogo vai consumi-los. Então nós queremos que esse casamento seja abençoado com a presença divina. Por isso nós chamamos o noivo na Torá no Shabat antes, para que ele possa, baseado na Torá, trazer a espiritualidade divina para dentro do seu lar. Existe uma diferença de costumes entre os Ashkenazim. Essa leitura natural, como é chamado Ofruf, é feito antes do caso no Shabat, anterior ao casamento. É chamado Shabat Hatan. Já entre os Faradim, o noivo é chamado no primeiro Shabat após o casamento. E aí se fazem essa comemoração do Shabat Hatan. Mesmo entre os Ashkenazim, o noivo também tem a obrigação de subir no Shabat posterior ao casamento, mas a festa principal se faz no Shabat antes do casamento. Normalmente, quando existe o Ofruf, todas as famílias, tanto do noivo, tanto da noiva, vão para a sinagoga fazer a comemoração, participar do Kiddush, presenciar a subida dele na Torá. Antigamente, a noiva ficava sozinha em casa com a mãe, porque ela não vai presenciar o Ofruf, porque o costume é que a noiva, antes do casamento, uma semana, ela não se encontra com o noivo. Então ela ficava em casa com a mãe. No Shabat, antes do casamento, ela ficava sozinha. Então começou o costume que a noiva convida suas amigas para participar junto com ela no casamento. Isso passou a ser o costume Shabat Kalá, o Shabat da noiva, que é paralelo ao Shabat Hatan, o Shabat do noivo que é feito antes do casamento. Deve-se aproveitar essa reunião das amigas com a noiva, os familiares com a noiva, para enriquecer a parte judaica do casamento. Deve-se falar palavras de Torá, falar discursos que despertam o coração para se elevar, palavras de Torá, palavras espirituais positivas para despertar o coração da noiva para uma elevação espiritual. O Shabat, ele abençoa todos os dias da semana seguinte. O Shabat, antes do casamento, ele abençoa também o dia do casamento. Quando o Shabat anterior ao casamento é comemorado da maneira correta, de uma forma elevada espiritualmente, uma forma divina, isso garante todas as bênçãos do casamento. Como falamos antes, que a Torá é chamado Etz Chaim Hi, a árvore da vida, para que eles se unem com ela. Conforme o brachá, conforme a bênção que se dá, Bedol Yesharim Varach, com gerações corretas e abençoada, com filhos e descendentes, seguindo o caminho de Deus, trazendo a luz divina para o mundo da forma mais elevada e garantindo a alegria e felicidade do casal para toda a eternidade.